Olá, tudo bem? Chegamos ao capítulo 4 do livro No Mundo Maior de André Luiz. E esse capítulo se chama Estudando o Cérebro. E aí André começa contando que com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro esclareceu o bondoso. Há 20 anos, aproximadamente, esse amigo pôs fim ao corpo físico do seu atual inimigo, num doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele apenas há 3 dias. No entanto, já me inteirei da sua comovente história. Olhou compassivamente o algoz desencarnado e prosseguiu. Trabalhavam juntos numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima, desde a infância, e quando atingiu a maioridade, exigiu do chefe que passara a tutor o pagamento de vários anos de serviço. O patrão se negou terminantemente, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e juventude. Iria propiciar vantajosa posição no campo dos negócios, conceder interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Até ali, ele o tratou como filho, que reclamou assim contínua assistência. E aí começou a briga. Palavras rudes, trocadas com vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira o assassinou, dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu até o cofre, em que se amontoavam fartos pacotes de papel moeda, retirou uma importância vultosa que ele supunha de direito, deixando intacta regular fortuna que despistaria a polícia no dia seguinte. Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial onde a vítima pernoitava, enquanto a pequena família fazia longa estação no campo. E, fingindo preocupação diante das portas fechadas, convidou um guarda a segui-lo a fim de violarem juntos uma das fechaduras. Em poucos momentos, espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emaranhada pelas habilidades dele, não conseguiu esclarecer a origem do problema. O assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Mandou selar os cofres e os livros, providenciou arrolamento laborioso, requisitou amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação, foi verdadeiro advogado da viúva e dos filhinhos do tutor falecido, os quais, mercê de seu devotamento, né, receberam substanciosa herança. Chorou a ocorrência como se o desencarnado fosse seu pai. Terminada a questão com a ineficácia do judiciário diante do enigma, ele se retirou discreto para um grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. O mentor estampou diferente brilho no olhar, fez pequena pausa e acrescentou: ele conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou a persegui-lo assim com muita perseverança.
Prendeu-se à organização psíquica, como se ele fosse uma era no muro viscoso. Tudo fez o homicida, né, o criminoso, para atenuar assédio constante da entidade. Desdobrou-se nos empreendimentos materiais, ansiando esquecimento de si mesmo e pondo em práticas iniciativas que lhe fizeram ganhar enormes quantias, valorizando seus títulos bancários. Observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe aliviavam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis, deu-se pressa em casar, aflito por sossegar o próprio íntimo. Casou-se com uma jovem de alma extremamente elevada à zona superior da vida humana, a qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. No clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu de certo modo equilibrar-se, apenas de uma vítima nunca o largou. Houve ocasiões em que se caía nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, mas sempre resistia, amparado até certo ponto pelas afeições da esposa, desde muito dispõe em nossos planos. Ou seja, como ela tinha méritos, né? Ela tinha ajuda e ela conseguia ajudá-lo. Se as leis humanas correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino desde a noite do assassinato, nosso desventurado amigo manteve presas no porão da personalidade as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe a confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia. Diminuiria, né, a angústia, libertando energias nefastas que arquivava. Muitas pessoas só se aliviam quando confessam, mas ele não tinha essa coragem. A essa altura da narrativa, Calderaro interrompeu-se, tocou a zona do córtex e prosseguiu. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima a perturbar sua memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitiu fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres de si, do ser, erguem o santuário das manifestações da consciência divina. Aterrorizado pelas recordações, assombrava-o irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. O infeliz, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, seu único oásis no deserto escaldante das difíceis lembranças, então respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe deu, envolveu-se em atividade febril e ininterrupta. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando. De qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Tentava a fuga através de todos os meios ao seu alcance.
Deitava-se exausto pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas do sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. Fez característico movimento com o indicador e acentuou. Repare os centros corticais. Contemplei admirado aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhe impediam no laboratório das energias nervosas. Observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar um tecido vivo de substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento, gerando energia. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Apesar dessas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. Ou seja, primeiro ele trabalhou muito para fugir das lembranças. Depois, ele se casou com uma mulher mais elevada do que ele. Mas a culpa o levou ao hospital, onde ele está agora. E André Luiz continua, né? Continuava perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente me veio em socorro esclarecendo. Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, aderido à duplicata física. Um cérebro aderido ao corpo físico, ou seja, uma duplicata. Da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato, ou seja, está grudado com o corpo físico. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potencialidades perispirítica, vagarosamente conquistadas pelo ser, através de milênios e milênios. Ou seja, tudo isso está no perispírito e a carne reflete quando está sendo modelada. Em renascendo, entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil se caracteriza em nossa esfera menos densa por extrema leveza e extraordinária plasticidade, ou seja, toma formas facilmente. Submete-se no campo da crosta, aqui na Terra, né, às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos de outras vidas e com a missão ou o aprendizado necessários. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida do nosso cérebro real. Através dele, sentimos os fenômenos exteriores, sendo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pelas experiências, por isso ele varia de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Nem os símios, ou seja, os macacos, ou os antropóides, ou seja, os primatas, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela-o conforme o progresso evolutivo realizado.
O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diferentes das dos órgãos do pensamento do homem civilizado. Sob esse ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que emite da fonte mental de um cientista. Ou seja, dependendo dos aprendizados, do modo de viver, das experiências, das intenções, as ondas emitidas são diferentes. A escola acadêmica aqui na Terra prende-se à conceituação da forma tangível, em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico, o perispírito, e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso é de ordem sublime. As células nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos, qualidades distintas dos neurônios. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recebem as impressões da consciência. Em todo o campo celular, agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. A mente é orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se combinam a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo diante das exigências da paisagem externa, medos, necessidades, enfim, né? Ou atendendo às sugestões, angústias, desejos, enfim, né? Das zonas interiores, desculpa. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigado pela lei divina a aprender, verificar, escolher, repetir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração, mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho sem recuos, sob a infalível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. A mente administra tudo que vem de dentro e tudo que vem de fora. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos, me ocorreram inúmeras e ininterruptas associações de ideias. Como interpretar todas as revelações de Calderaro? As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Não eram personalidades infinitesimais, aglomeradas sob disciplina dos departamentos orgânicos, mas quase livres das suas manifestações?
Por acaso seriam duplicatas de células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E, se assim for, não deverá a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Ou seja, já que o homem deixou as células do corpo físico, ele não deveria voltar imediatamente a viver a vida espiritual? O calderário percebeu as minhas dúvidas, porque prosseguiu sereno a me responder. Conheço as suas dúvidas e também as formulei em outro tempo, quando a novidade me feria a observação. Posso, contudo, dizer hoje que, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhe os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira vibratória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e onde começa o espírito. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica, propriamente dita. Porém, no cérebro inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique, em que o mundo infinitésimo se revele em desordenada animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida. Mas o estômago não necessita recordar obrigatoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão de expressão mental, contudo, reclama a personalidade química do tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Então, intervém a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos do seu laboratório íntimo. Interrompeu-se o assistente por alguns segundos, como a dar tempo para refletir, e em seguida continuou atencioso. Na verdade, não há nisso mistério algum. Voltamos aos antepassados em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio morno das águas, através dos organismos celulares, que se mantinham e se multiplicavam por cisparidade. Em milhares de anos fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, da medusa, no verme,
no batráquio, arrastando-se para sair do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a começar as experiências primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder, por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar, através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Calderário fixou em mim significativo olhar e eu vou parar porque está acabando o tempo.